A história de fé de hoje, ela conta sobre uma relação que tinha, uma explicação que um mestre deu a 2 de seus discípulos. Curiosamente, explicando para eles com uma outra história. Então, a história de hoje conta um mestre que contou uma história. E é interessante, e ela é profunda, vale a pena refletir um pouco sobre ela. Diz o seguinte: tinha um mestre que tinha os seus discípulos. E numa conversa, 2 dos seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, como podemos servir a Deus? Como podemos ter certeza que estamos servindo e agradando a Deus? O mestre respondeu de uma forma que eles jamais imaginavam ou esperavam. Como posso saber? Vou lhes contar uma história. E o mestre contou aos seus discípulos a seguinte história. Certa vez, um rei, que procurava sempre ser muito justo, e tinha também os seus amigos. 2 de seus grandes amigos foram condenados à morte. O rei não podia simplesmente libertá-los. E ele tinha que cumprir a lei. Então ele tinha que matá-los, permitir a sua morte. Então, ele deu a seguinte sentença: estiquem uma corda sobre um abismo e façam com que eles caminhem sobre o abismo. Aquele que sobreviver, caminhará para a liberdade. Aquele que não conseguir, caminhará para a morte. Muito bem. O primeiro foi e se equilibrando e atravessou e chegou do outro lado do abismo. O segundo amigo gritou para o primeiro e disse assim: Ei, me conte, como você fez para se equilibrar? Como você fez para chegar até o outro lado? E ele respondeu assim: como posso saber? Quando eu ia pendendo para um lado, eu jogava para o outro. Quando eu ia perdendo o equilíbrio para cá, eu me esforçava para o outro lado. E assim eu cheguei até o outro lado. Na nossa verdade, na vida, na nossa vida, é assim. Nós vamos servindo a Deus e vamos caminhando como que nessa corda bamba. A própria palavra de Deus diz que o caminho que nos leva até Ele é estreito, largo da perdição. O que nos leva a Deus é estreito. E a gente vai equilibrando sobre Ele. Às vezes, pendendo para um lado, às vezes para o outro. Às vezes nos dedicando mais a uma situação, às vezes a outra. Mas não podemos tirar o pé da corda. Senão, nós nos perdemos. É assim. Reflita. Gasta um tempinho hoje tentando acolher na sua vida como você está caminhando, aonde você está chegando.